o comando novamente, mas teve muita confusão, foi muito tensa a eleição no Corinthians, inclusive depois da apuração dos votos. Vamos ao vivo para lá agora, capital paulista, Gudrian Neufeld. A coisa acalmou um pouco agora por aí, né, Gudrian? Boa noite. Boa noite, Ilan. Boa noite, Paulo Lima, amigos do Central Fox. Um sábado para entrar na história do Parque São Jorge, mas também um sábado para ser lamentado. Isto porque a eleição no Corinthians teve dois momentos. Ao longo do dia, a votação foi relativamente tranquila. O Fox Sports até reuniu os principais candidatos, entrevistou todos eles se abraçaram, o clima era de paz. Mas logo depois que o nome de André Sanches foi anunciado como, de novo, né, presidente do Corinthians, o clima mudou. Ficou muito tenso e aqui nesta quadra se iniciou uma imensa confusão. Muitos torcedores, dezenas de torcedores, durante a entrevista coletiva, ao vivo do André Sanches, parte da torcida começou a agredir assessores, tentando chegar no André Sanches, tacando bebidas, latinhas, voou de tudo aqui nessa quadra, nem os jornalistas escaparam. Mas vamos ver as imagens. A confusão começou durante a entrevista coletiva do André Sanches. Logo, assessores tentaram retirar o novo presidente da confusão e isolaram ele dentro de um banheiro aqui do ginásio, do mini ginásio do Parque São Jorge. Durante quase 30 minutos, o novo presidente do Corinthians ficou isolado dentro desse banheiro e muitos torcedores tentando invadir o banheiro para agredir André Sanches. Muitos gritos, muito empurra-empurra. Depois de quase meia hora, o novo presidente foi retirado do banheiro e retirado do ginásio. Mas olha, aí a confusão continuou lá fora. Muito empurra-empurra. Aí a polícia militar chegou. Só depois que a polícia militar chegou é que o novo presidente do Corinthians conseguiu deixar aqui o Parque São Jorge. Lá fora sobrou até para vários jornalistas e repórteres cinematográficos, inclusive o Maurício Bandeira, nosso repórter cinematográfico, também foi agredido, mas vale registrar que parte da torcida também ficou revoltada com essa violência toda e criticou esse movimento contra o novo presidente do Corinthians. André Sanches foi eleito presidente com quase 34% dos votos, 1.235 votos. Mas vamos ouvir o que disse André Sanches. Emocionado, e o que a torcida do Corinthians pode esperar dessa nova gestão do André Sanches? Bom, mais maduro, mais consciente, mais preparado, saber a exigência que faz o corintiano. Vamos tentar cumprir da melhor maneira possível, com atenção, a respeito a todos, tentar pacificar o clube. Agora acabou a eleição, todo mundo tem que trabalhar em prol do Corinthians. Vamos pegar os melhores projetos, as melhores ideias de todos os candidatos, aquela que for boa e se enquadrar no clube, vamos pôr em prática e tentar fazer o time mais competitivo e campeão possível. Tem algum nome já para ser anunciado como novo reforço? Tem o Duílio, diretor de futebol, já assume amanhã mesmo. Duílio é o novo diretor de futebol. E o Alessandro permanece Você não precisa que tanto se espelho do Alessandro. O time que está ganhando não se mexe. A respeito agora da situação do Alessandro, né? Você falou agora de um time que não está ganhando não se mexe. Se aplica ao Alessandro também? Desde que se enquadre no que nós vamos fazer, não tem problema nenhum. Camisa 9, a torcida pode esperar um novo camisa 9 ou o Corinthians vai com o Júnior Dutra, vai com o Emerson Sheik agora? O corintiano pode esperar um time competitivo,
não é só querer contratar, tem que ter oportunidade, momento, um jogador que se enquadra naquilo que o Corinthians vem praticando nos últimos décadas. Nós não queremos só um atleta de futebol, nós queremos um ser humano e é isso que nós vamos atrás. Em relação à Arena Corinthians, o que você pretende fazer? Renegociar a dívida, começar a pagar? Quais que são os seus planos? Começar a pagar? Não, está pagando. Agora, pelo problema social e econômico que passou no país, nós temos que fazer uma recadastração novamente para fazer a melhor maneira para o clube. Patrocínio máximo. Vamos atrás da parte. Vamos partir atrás disso aí tudo. Oi? Começando o princípio de confusão aqui. Do cargo de deputado federal. Você vai fazer isso mesmo? Vou fazer sim. Vou pedir licença não remunerada e até a hora de acabar o mandato, aí vamos ver o que faz. Você não vai tentar ser candidato a deputado federal? Dificilmente. Muita confusão por aqui. O que eles estão argumentando aí, André? A torcida, infelizmente, é uma aula da torcida que fica fazendo essas confusão, por isso que o futebol às vezes está ruim. Você, torcida aí, essa pressão incrível. O senhor sabe que você para nós é, sem dúvida alguma, o melhor presidente. Sempre, a Rádio Timão sempre apoiou você. Agora Gaviões com essa pressão incrível. Sempre teve pressão no Corinthians, faz parte. Ganhar jogo, transmissão da melhor maneira possível. A pressão já começou aqui, você foi anunciado vencedor, aqui vai estar pressão. Quem ganhasse a eleição ia ter essa pressão, isso é o Corinthians. Vou voltar com o Gudrian Neufert ao vivo, que está lá no local da eleição. Em instantes, antes, roda para a gente ver novamente as imagens da confusão que se iniciou logo depois dessa entrevista coletiva do presidente André Sanches, que foi reeleito, né? Não reeleito consecutivamente, mas já havia sido presidente do Corinthians entre 2007 e 2012. Foi eleito por um novo mandato hoje, 1.235 votos, 33,9%. Olha aí a confusão, o empurra-empurra que se iniciou logo depois dessa entrevista que a gente viu aí do Andrés falando sobre os planos dele para esse próximo triênio. Foi eleito por um triênio, para 3 anos, e vai se licenciar do cargo de deputado. Esse é o momento em que o Andrés sai do banheiro feminino, onde ele foi encurralado e acabou sendo colocado pela segurança pessoal dele lá dentro, até que a coisa se acalmasse um pouco. Ele ficou cerca de 20 minutos dentro do banheiro e foi retirado, como você está vendo aí nas imagens, cercado de segurança, quando a coisa acalmou-se um pouquinho. Agora, a grande pergunta, Gudrian, é a seguinte: foi até perguntado isso a ele, e é o que está sendo questionado por muita gente, é o que está movimentando de curiosidade essa confusão. Por que exatamente aconteceu a confusão? Quem foram as pessoas que estavam protestando contra o Andrés? Enfim, há alguma suspeita de alguma irregularidade, por exemplo, na eleição que tenha motivado essa fúria dessas pessoas, Gudrian? Ilan, não há nenhuma motivação, digamos assim, em relação à eleição. A eleição transcorreu de forma tranquila, até ela se encerrar às 5 horas da tarde. O problema foi depois do anúncio do nome do André Sanches. Foi uma confusão, digamos, premeditada, porque essa turma, esses torcedores que tentaram agredir o novo presidente do Corinthians, não estavam aqui ao longo do dia, não participaram da eleição. Eles chegaram momentos depois do anúncio do nome dele e logo partiram para cima do André Sanches, dos assessores e da imprensa. Então, o que a gente tenta, né, não tem confirmação disso, é que foi muito premeditado. Realmente é um grupo que não gosta do novo presidente e tentou partir para a briga. Não teve nenhuma irregularidade ao longo da eleição. Teve sim, ao longo da semana, muitos ataques de ambos os candidatos, liminares na justiça, que deixou todo um ambiente muito tenso, mas em relação à eleição, a eleição transcorreu de forma tranquila. Ilan? Legal, Gudrian, vou voltar com você em instantes com mais informações. Vou pedir para a gente manter no ar aí as imagens do que se passou depois da eleição, enquanto eu converso aqui com o Paulo Lima.
É difícil a gente imaginar um começo de mandato dessa forma, um barril de pólvora, como a gente está vendo. Inacreditável, aí, né, 5 candidatos, informou agora que o Gudrian, a coisa transcorreu de forma tranquila, aparentemente, como manda o figurino, não há suspeita de fraude, de irregularidade, nada disso. Ao contrário. Simplesmente foi eleito o Andrei Sanches, goste alguns eleitores ou não, gostemos todos nós ou não, foi eleito democraticamente o Andrei Sanches, que era um dos concorrentes hoje à presidência do Corinthians. Fica estranho a gente olhar essas imagens aí sem imaginar qual a motivação. Ele é o presidente eleito, ou não, Paulo Lima? Não tem a menor dúvida, Zé. Isso aí chama atenção negativamente, né? Porque, de certa maneira, o Corinthians vem nas últimas décadas, ou nos últimos tempos pelo menos, sendo um time conquistando títulos importantes, né? Campeão de Libertadores, campeão do mundo. E ele era o candidato da situação. Exatamente. Ele sucede o Roberto de Andrade. É a continuidade desse grupo do Corinthians que foi vencedor. Não tem a menor dúvida disso, com o apoio do Roberto de Andrade, que o Andrei já fez a oposição ao Roberto de Andrade recentemente, inclusive tentativa até de tirá-lo do cargo. A gente acompanhou muito bem o período que o Roberto de Andrade teve no início do ano passado em relação a isso, né? Questão de contas, enfim, a má administração, mas levou o seu mandato até o final, levou o Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, aquilo que a gente fala, né? De certa maneira, é uma situação orquestrada por quem? Interessa a quem? Se dentro do pleito, se dentro do voto a voto não houve irregularidade, como o Gudrian mostrou pra gente durante toda a tarde, os canais Fox Esportes estiveram por lá, mostrando a lisura que foi, a completa tranquilidade que havia no processo eleitoral do Corinthians, e depois de eleito, com os portões abertos, que entra, vamos colocar bem claramente, uma facção de oposição ao André, pelo que se tem informação, uma facção de oposição já antiga, desde o primeiro tempo que o André Sanches foi eleito na sua primeira gestão lá atrás. Então, de certa maneira, é um movimento de oposição política, mas com uma parte de selvageria, né? De violência, de barbárie, até certo ponto de um banditismo que existe dentro dessa facção, se é torcida organizada, se é um grupo de torcedores, se é um grupo de sócios que apoia a oposição. Isso ficou claro na manifestação que foi feita após a eleição e após a entrevista coletiva. E o próprio Gudrian, durante a entrevista, falou assim: tá ficando feio o clima aqui atrás, tá tendo pressão, tá tendo confusão. E aí começaram a jogar tudo, até que o presidente é obrigado a ficar trancado no banheiro feminino do clube. Não tem nem espaço para onde ir. Olha, essa porta que tá aberta é essa aí, é do banheiro feminino, empurra o Andrés lá para dentro. É o presidente eleito do clube que ficou acuado dentro do banheiro feminino. Não estamos falando de protesto, gente gritando perto dele, não é isso não. Ameaça de agressão, quer dizer, houve vias de fato, jogaram um copo de cerveja na cara dele. Ela tinha acabado de ser eleito presidente do Corinthians. Agressão não a ele, que deu tempo da segurança dele levar ele para dentro do banheiro, mas a pancadaria comeu solta. Era soco, pontapé, tudo que tinha direito, como se fosse uma briga de rua. E não é. Está dentro do Esporte Clube Corinthians, no dia da eleição do seu presidente. Ou seja, se tinha que ter policiamento ou não, se tinha que ter sido previsto isso com antecedência, mas é claro que se você faz uma eleição dentro de um clube de futebol, você nunca vai imaginar que você precisa da presença da polícia. Ao contrário, né? É dentro de um esporte, é dentro de um clube de tradição, né? Um clube centenário como é o Corinthians, e não para ser manchado, que foi manchado como no dia de hoje, né? É uma mancha para a diretoria do Corinthians, essa turma que muito se fala que já é uma turma que é contra o Andrés desde a primeira eleição dele. Essa turma aparentemente deve ser conhecida, mas é orquestrada, é mandado por alguém, não tem a menor dúvida disso. É uma turma de oposição. A quem interessa tal tipo de tumulto na eleição? Essa é a pergunta, e até agora a reportagem que está lá não sabe explicar de onde veio essa gente, porque dentro do pleito aconteceu tudo dentro da normalidade. Só após, ao final da eleição, ao anúncio do Andrei Sanches, portões abertos, é que essa turma entra para tumultuar e barbarizar. É inadmissível, né? Ô Paulo, entre as coisas que o Andrés declarou lá para a imprensa como plataforma, como objetivos dele para essa próxima gestão de 3 anos, um triênio para o qual foi eleito o Andrei Sanches, ele falou, entre outras coisas, em reduzir receitas em 20%, reduzir gastos em 20%, reduzir as despesas em 20% e aumentar as receitas em 20%, principalmente usando o marketing e também utilizando o programa Fiel Torcedor, que vai ser renovado, enfim, para aumentar, para incrementar
aumentar a receita do Corinthians. Lógico. Você considera que o Andrés é um cara talhado, é um cara capacitado para fazer essa revolução na receita e despesa do Corinthians? Olha, Zeilan, não tem a menor dúvida, porque essa gestão do Corinthians no passado, ela foi incrementada assim pelo projeto de marketing, né? E você lembre-se muito bem, torcedor corintiano e torcedor brasileiro, que na gestão do Andrés, o Ronaldo Fenômeno foi quem deu esse pontapé inicial para esse Corinthians deslanchar, alavancar. Foi na gestão do Andrés, onde se criou todo o processo do CT do Corinthians, onde o Corinthians ganhou corpo, ganhou alma, em termos de estrutura. O Corinthians só tinha o Parque São Jorge, o velho e querido Parque São Jorge, onde os jogadores treinavam no campinho, tinham ali a sua sala de musculação, que cansamos de conviver ali nos bastidores, mas era acanhada para o tamanho do Corinthians. Sempre foi acanhado e todo mundo sabia disso. A partir desse grupo do Andrés, com o presidente Roberto de Andrade, enfim, com toda essa diretoria que vem acompanhando o Corinthians na última década, o Corinthians deu uma deslanchada. É cada vez mais claro que o projeto Andrés Sanches, inclusive ressaltar aqui, o Andrés foi o responsável pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Era o homem da CBF diante do comandante da seleção brasileira. Chefe da delegação. Chefe da delegação. Não é à toa. Era representativo. Quem falava em nome da seleção era exatamente o senhor Andrés Sanches, que hoje é o presidente do Corinthians. Eu acho que o Andrés, quando fala que vai pensar em jogador que tem a cara do Corinthians, ele está querendo levar de volta o Paulo Guerreiro. E está bem perto disso. O Paulo Guerreiro, que tem problema lá com a FIFA, problema de doping, é um jogador que o Flamengo hoje não conta mais com ele, já inclusive contratando o Henrique Dourado. É uma carta na manga que o Andrés tem. Exatamente por quê? Porque Paulo Guerreiro foi o cara que fez o gol do título mundial do Corinthians. Pois é, vamos falar então já com o Gudrian Neufert novamente, vou para lá ao vivo, ele está lá no ginásio, olha só a cena que está atrás do Gudrian ali, parece uma praça de guerra, né? Enfim, o local onde tudo aconteceu, não só a eleição... de carnaval também. Pois é, parece um baile de carnaval. Aconteceu ali a votação e tristemente toda a confusão depois da eleição. Mas quero pegar um gancho no que falou agora aqui o Paulo Lima, viu, Gudrian? Porque a gente sabia que estava se aguardando no Corinthians que a eleição acontecesse para que uma série de coisas ligadas ao time de futebol pudessem acontecer, sobretudo o anúncio de jogadores de reforço. Por exemplo, durante a semana, durante os últimos dias, se comentava que o Corinthians estava aguardando a possível eleição do Andrés Sanches para confirmar ou para tentar novamente voltar a tentar contratar o Henrique Dourado, só que ele fechou com o Flamengo já. Ou seja, o que se espera para esses próximos dias são anúncios de reforços. Por exemplo, Paulo Guerreiro segue na pauta, Gudrian? Segue na pauta sim, Ilan, mas não para os próximos dias. O Andrés Sanches foi bem claro ao longo do dia aqui, a nossa equipe conversou com ele em vários momentos, ele disse o seguinte, não vai ter nenhum anúncio bombástico. Quando o Roberto de Andrade venceu há 3 anos, o primeiro anúncio dele foi a contratação do Wagner Love, né? E muita gente fez questão de lembrar isso, ainda mais que o Corinthians e o Fábio Carille procuram por um camisa 9 desde que o Jô deixou o clube, mas o Andrés Sanches negou que nos próximos dias possa haver o anúncio bombástico de alguma contratação de peso. O que ele fez questão de deixar bem claro foi o nome do novo diretor de futebol dele, do Ilho, que exerceu a mesma função com esse mesmo grupo há alguns anos, quando o Mário Robbi era presidente, e fez questão de deixar claro também a permanência do Alessandro, do ex-jogador Alessandro, que hoje é gerente de futebol e praticamente tomou conta nos últimos meses do futebol do Corinthians sozinho, praticamente sozinho, principalmente nesse mês de janeiro. O Alessandro já teve algum atrito com o Andrés Sanches há alguns anos, então havia essa expectativa se o Alessandro permaneceria ou não no futebol do Corinthians. O Andrés Sanches deixou claro que o Alessandro permanece sim mandando no futebol do Corinthians. Amanhã o Andrés Sanches não vai estar em Novo Horizonte, onde o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, e com uma novidade: Júnior Dutra terá sua chance como centroavante titular. O Casim, muito criticado pela torcida, vai para o banco de reservas. E no segundo tempo, Emerson Sheik pode voltar a jogar pelo Corinthians, e se ele entrar em campo, será o jogador mais velho a vestir a camisa do Timão. Vila?
Legal, Gudrian Neufert com todas as informações ao vivo, direto lá da eleição do Corinthians. Obrigado a você. O Andrei Sanches venceu com 1.235 votos, 33,9% dos eleitores essa tarde e noite. Paulo Garcia foi o segundo colocado com 834 votos, 22,9%. Terceiro colocado foi o Antônio Roque Cittadini, depois Felipe Isabella e o quinto foi o Romeu Tuma Júnior, 278 votos. Foi o quinto nessa eleição do Corinthians. Deixa eu ir para cá para encerrar a conversa aqui com o Paulo Lima em relação ao Corinthians. Gudrian trouxe a informação que não deve acontecer anúncio, pelo menos nessas primeiras horas, ou nos primeiros dias, em relação a reforços bombásticos para esse elenco do Corinthians, como se aguardava, né? Mas o Paulo Guerreiro, por exemplo, segue nos planos do Andrei Sanches. Precisa de reforço o campeão brasileiro? Precisa, perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Lógico que o Júnior Dutra está chegando, inclusive para ser titular, como o Gudrian falou, mas precisa de reforço, não tem a menor dúvida disso. Agora, a informação que eu tenho é de que o Alessandro não fica. Não fica porque mudou a diretoria e com a diretoria nova, novo conceito, novo planejamento, nova equipe. O presidente foi, até certo ponto ali, cauteloso nas palavras. Não, o time que está ganhando não se mexe. Não é bem assim, cara pálida. Em política, principalmente política de clube, a varredura é geral e restrita e completa. E o Alessandro deve perder o cargo. É isso. Portanto, Andrei Sanches eleito novamente para ser presidente do Corinthians para o próximo triênio, depois de comandar o clube entre 2007 e 2012.